Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre como eu organizo as minhas pastas, conteúdos, resumos, provas, enfim, todo o material de todos os semestres, né? Atualmente estou no 7º semestre de Engenharia de Controle e Automação, então tem bastante material. Vamos lá? Bom, gente, então a primeira coisa que eu faço é ter uma pasta para o semestre. Então, como eu disse, estou no 7º semestre, né? Então aqui tem NECA 1, 2, 3, 4, 5, 6. A do 7º eu vou falar em outro vídeo, porque é enquanto eu estou durante o curso, né? Então é diferente. Bom, gente, então vamos lá. Vou começar aqui com o ECA 1. ECA 1 pra mim foi bem difícil, porque eu tinha que estudar muitas matérias. Foi um pouco puxado, porque foi o primeiro semestre de faculdade, mas deu tudo certo. Gente, olha isso, meu cachorro comeu, cara, socorro. Vamos lá, vocês vão ver que teve uma boa evolução de ECA 1 até ECA 7, mas, vamos lá, né, engenharia aqui, ó, aqui, o que que eu fiz? Eu fui fazendo resumo, como sempre, eu escrevia muito rápido na aula e depois passava limpo, com um resumo mais limpo, né, mais organizado, só que mesmo assim não eram aquelas coisas, né, então, ó, isso aqui é um resumo de uma maneira bem simples. Só que eu também guardava, então aqui, por exemplo, essa matéria é de cálculo 1. Nesse saquinho eu coloquei todos os meus resumos de cálculo 1 que eu fiz naquele semestre. E também o caderno, né? Então aqui, ó, eu arranquei, tirei aquela partezinha que fica na espiral. E coloquei junto aqui o meu caderno. E eu fiz isso com todas as matérias, né? Então aqui a gente tem química, aqui a gente tem eletricidade. E aí eu fui fazendo isso, né, uma forma bem simples. E aí lá no final da pasta eu coloquei as minhas provas. Então assim, eu dividi ela em dois momentos, né, em duas partes. A primeira era de resumos, né, então até aqui, por exemplo, era resumo. E a outra parte é de exercícios, então lista de exercícios, né. Então aqui, por exemplo, é só exercício, aqui é a lista de química, aqui é lista de física, lista de álgebra, enfim. Tem bastante coisa. E aí, por fim, nas últimas folhas eu coloquei, nos últimos plásticos, né, eu coloquei as provas. Então, essa foi a forma mais básica que eu achei para fazer no primeiro semestre. Em ECA 2, houve uma melhora, né, gente? Houve uma melhora. Mas também fiz a mesma coisa. Então, eu pegava resumo, caderno de um lado e exercício e prova do outro. Mas, por exemplo, cálculo é uma matéria que eu lembro que eu consegui zerar. Tipo, eu consegui passar totalmente a limpo para resumos. Então, tanto é que tá bem fininho aqui que não tem caderno, só tem resumo mesmo. E aí, uma coisa legal de ECA2 que eu comecei a fazer foi que antes de toda a prova eu pegava uma folha e aí eu escrevia todos os conceitos que eu sabia de cabeça. Então, por exemplo, aqui, isso aqui não é um resumo, isso aqui é uma revisão antes da prova. E aí aqui atrás eram os resumos. Então, assim, não deixa de ser um resumo, né? Então, eu deixei aqui junto. E eu fiz isso com todas as matérias, ó. Por exemplo, aqui também é um resumo pré-prova de física. Física 2, no caso, né? Aí aqui atrás tem os resumos normais mesmo. Aqui, ó, outro resumo normal, que é mais, né, espaçado, por conceito, enfim. Nossa, gente, se a Juliane de EK1 chorava porque tinha muito conteúdo, imagina essa daqui, né? De EK2. Gente, circuitos elétricos foi uma das matérias mais difíceis. Mas tudo bem, né? Sobrevivemos. Então, aqui também é o resumo pré-prova. E aqui também a gente tem tanto caderno quanto resumo normal, né? Então, beleza. Metrologia. Gente, metrologia tem um site muito legal de metrologia. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Sério, me ajudou demais. Então, aqui também eu tenho um caderno e resumos. Aqui de TMF. Então, TMF é pura fórmula, né? Praticamente é tudo fórmula. Então, eu fazia mais, dava por formulário. E assim por diante, né, gente? Aqui um simuladinho. E aí aqui começa os exercícios com as provas. Então, por exemplo, aqui nesse saquinho tem prova de cálculo 2 e exercícios resolvidos de cálculo 2. Aí aqui tem de física, né? Aqui tem de TMF e assim por diante. Mas também, além daquele resumo pré-prova que eu falei,
Uma coisa bacana que eu fiz em ECA2 foi esse aqui, ó. Eu imprimi. Você tem o plano de ensino, né? Você tem o plano de cada disciplina. Quando você começa a matéria, os professores geralmente eles apresentam para você. E aí eu fiz um resumo, né, só com o nome da disciplina e com a bibliografia básica. Então, por exemplo, nessa folha já tinha a disciplina e todas as bibliografias básicas de todas as disciplinas, de todos os conteúdos. Então, era muito mais prático. Se eu tinha dúvida de alguma coisa, eu já vinha aqui na última página, via aqui via aqui os livros e aí eu procurava na internet, na biblioteca virtual, ou se não, se não achava, eu ia no dia seguinte na biblioteca física mesmo e procurava por esses livros. Me ajudou bastante. Chegamos agora à pasta do terceiro semestre. As únicas diferenças aqui foi que eu organizei em plastiquinhos em duplas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho os resumos de mecânica geral. E no próximo plastiquinho eu coloquei todos os exercícios e listas de mecânica geral. E assim por diante, né? Então, ó, de resmate. Bom, em EK4, o que eu fiz? Sabe aquela lista que eu falei de EK2? Que tem a bibliografia e tal? Então, eu peguei aqui, só que eu também copiei o plano pedagógico em relação à matéria. Então, por exemplo, sistemas digitais. Quais são os tópicos que eu teria que ver nessa matéria? Eu já escrevi. Porque aí eu já poderia avançar na matéria se eu quisesse e também já poderia estar ali vendo o meio que eu tô estudando, vendo qual o nome da matéria que eu tô estudando, né? Porque às vezes a gente dá uma esquecida, enfim. E aí eu fiz o mesmo esquema, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui os exercícios e os resumos. Então, aqui geralmente de máquinas eu coloquei exercícios e os resumos. E aí eu coloquei tudo em um plastiquinho só. Então, é com a 4 eu meio que compactei toda a pasta. Gente, a K5 foi a pasta maior de todas. Olha o tamanho disso, muito grande. Mas então, vamos lá. Então, aqui começando com CNC. Então, no CNC eu tive que fazer muitos resumos, muitos resumos. Então, aqui mesma coisa, é resumo junto com o caderno. Aqui, ciências dos materiais, então aqui tem resumo e caderno também. Então, ó, aquele negócio do plano de ensino tá aqui também, tá? Então, aqui também foi sistemas microprocessados, né? Então, eu tava aqui, tinha na aula 1, na aula 2, na aula 3, pra poder sempre estar lembrando, eu já revisei esse conteúdo, eu sei todas as linhas de programação, porque, gente, programação tem que, né, dar um esforço aí a mais. Bom, em bem de simulação, e assim por diante, né? Então, eu também fiz esse esquema de colocar tudo em um plastiquinho só, mais compactado, e deu certo. E chegamos aqui em EK6, meu último semestre completo. Então, também fiz a mesma coisa de colocar uma matéria já, tipo, todinha em um saquinho só. O resumo, esse exercício, o caderno, enfim, que nem eu fiz a partir de EK4. A diferença é que, assim, eu tentei utilizar mais métodos de estudo, né? Então, tipo, pode ver que tem, por exemplo, que em qualidade eu usei os cadernos diferentes, né? Então, eu experimentei mais coisas, né? Então, aqui, processo de fabricação, é... A única coisa bem bacana que eu achei legal foi isso aqui, ó, essa matéria aqui de robótica. Planejamento de trajetória, explicação, exercício sala, exercício de Moodle. Então, tipo, o que eu fiz? Eu grampeei tudo junto. A explicação, o exercício e os exercícios, né? Então, fica muito mais fácil para estudar, sabe? Você ter ali o conteúdo já com os exercícios. Aí, por exemplo, a orientação e posição da garra. Aí eu já juntei tudo. Porque como eu tava usando tudo no mesmo saquinho, às vezes ficava no meio ali das coisas e eu não achava. Então, grampear tudo que for do mesmo conteúdo é uma coisa que eu tô usando nesse semestre também, tá me ajudando. Então, aqui também, né, o resumo pra prova. A gente, é isso. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado vocês de alguma maneira. Aqui embaixo na descrição vou fazer um resumo de cada passo, se caso vocês queiram usar esse tipo de organização também. E é isso. Se você gosta de conteúdo de engenharia, segue lá nosso Insta também, Enche Conteúdos, e curte muito esse vídeo para que outras pessoas possam ser atingidas.